Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal da Miller Connect. Agora estamos com uma sequência de vídeos sobre a BNCC para ajudar a você a estudar para concursos de magistério. Então, hoje é a nossa aula 3 da BNCC. Hoje a gente vai abordar o ensino fundamental e se você perdeu a aula 1 de introdução ou a aula 2 da educação infantil, volta lá nos vídeos para que você dê seguimento e consiga acompanhar as aulas sobre a BNCC. Então, vamos lá? Bom, gente, a BNCC traz para gente no ensino fundamental, diferente da educação infantil, ela traz uma proposta de progressão múltipla de aprendizagens, articulando o trabalho com a experiência anterior daquele aluno e valorizando as situações lúdicas de aprendizagem. Então, a gente vê que o lúdico continua sendo abordado no ensino fundamental, porém, a diferença entre a educação infantil e o ensino fundamental é essa progressão das múltiplas aprendizagens que já deu início lá na educação infantil. Bom, lembrando que a gente está estudando o documento da BNCC. Para preparar essas aulas, eu peguei a BNCC na íntegra e fui destrinchando, né, as partes mais relevantes para concurso público, tá? Então, qual é a justificativa da BNCC no ensino fundamental? Então, a gente tem a sociedade contemporânea impõe um olhar inovador e inclusivo a questões centrais do processo educativo. Quais são essas questões centrais? O que aprender, para que aprender, como ensinar, como promover redes de aprendizagem colaborativa e como avaliar o aprendizado. Então, a gente está sempre falando, né, que o aluno muitas vezes não entende o motivo dele estar na escola, né, e esses conhecimentos que serão aí passados e compartilhados, né, também do aluno-professor, professor-aluno, aluno-aluno, né, professor-professor. Então, tudo isso faz parte da nossa rede de conhecimento, né, rede de aprendizagem colaborativa. Como fazer isso de forma que faça sentido para o aluno, né? Então, o que o aluno deve aprender? Para que ele deve aprender determinado conteúdo, né, determinada objeto aí de conhecimento, como traz a BNCC pra gente, né? Então, para o professor fica a indagação, como ensinar para que esse aluno aprenda, né? E a rede de aprendizagem colaborativa, que é muito importante, porque, como eu falei, a gente aprende com os outros, né? A gente traz aí Vygotsky, a Zona de Desenvolvimento Proximal, e como avaliar o aprendizado, né? Muitos professores ficam com essa dúvida. Como eu devo avaliar o aprendizado do meu aluno? Tá? Então, é a justificativa para esse documento no ensino fundamental. O ensino fundamental, ele é dividido em anos iniciais e anos finais. Nos anos iniciais, a gente tem aí do 1º ao 5º ano. Os anos finais do 6º ao 9º ano. Então, a gente vê através, né, dessa tabela, que é trazida na própria BNCC, e a gente tem lá o ensino, educação básica, né, competências gerais da educação básica, ensino fundamental, áreas do conhecimento. Então, a gente tem lá os componentes curriculares dos anos iniciais e dos anos finais, que é dividido linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Então, nós temos aí 5, ok? E a gente vai lá para o outro lado, né? Anos iniciais do 1º ao 5º ano, a gente tem língua portuguesa, arte e educação física. E nos anos finais, né, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais, e para os anos finais a gente tem aí a língua inglesa, tá? Isso em linguagens. Depois a gente tem a matemática,
né, que é a matemática mesmo, tanto para anos iniciais quanto para anos finais. Ciências da natureza, que a gente vai chamar de ciências. Ciências humanas, que vai se dividir em geografia e história. Então, a gente tem aí para os anos iniciais e anos finais. E o ensino religioso, que também é para os anos finais e para os anos iniciais, ok? Então, a única... tem uma perguntinha aí. Quem participar do nosso aulão, né? Vai ser um aulão ao vivo. A gente vai fazer pelo Google Meet. E eu lembro que tem uma pergunta, que as perguntas já estão elaboradas. Vocês, quem participar, vai ganhar o material, né, para imprimir, para guardar aí, né, para ler as questões, né? Será um aulão só de questões, de perguntas de concurso. E eu lembro que tem aí uma questãozinha que fala sobre as áreas do conhecimento e dos componentes curriculares, tá? Então, fiquem ligados, vou marcar com vocês. Bom, gente, então, como eu falei para vocês, né, as disciplinas viraram componentes curriculares. Então, agora elas são chamadas, a partir da BNCC de dezembro de 2018, elas passaram a ser chamadas componentes curriculares, ok? Então, quais são os componentes curriculares que nós temos? Língua portuguesa, em linguagens, né? A gente vai abordar agora linguagens. Então, a gente tem língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa, lembrando que língua inglesa é só para os anos finais do ensino fundamental. E nós temos aí, a Base Nacional Comum Curricular traz para a gente sobre as linguagens, que são conhecimentos relativos à atuação dos sujeitos em práticas de linguagem em diferentes esferas da comunicação humana, das mais cotidianas às mais formais e elaboradas. Tá lá na página 29 da BNCC. E quais são as linguagens abordadas? Então, a gente tem a linguagem verbal, a linguagem musical, a linguagem visual e a linguagem corporal, tá? Então, essas quatro linguagens são abordadas em linguagens, em todos aqueles componentes curriculares que compõem a área de linguagens. Lembra? Língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa para os anos finais. No ensino fundamental, o desenvolvimento das linguagens permite às crianças a vivência de situações e contextos para compreender e reconstruir suas ações e expressá-las, descrevê-las, bem como planejá-las, habilidades necessárias para novas aprendizagens. Então, a BNCC traz em linguagens que é através das linguagens que as crianças vivenciam as situações, correto? Como, né? A partir do momento em que ela vive situações, vive contextos e elas conseguem compreender e reconstruir suas ações, né? E a gente pode colocar como exemplo, né, um modo de fazer algo, por exemplo, reescrever um texto, recontar uma história. Então, quer dizer que a criança compreendeu a mensagem daquele texto e ela sabe recontar ou ela sabe reescrever aquele texto, ela consegue transformar aquele texto em falas para, de repente, encenar. Então, isso quer dizer, né, que existem experiências ali vivenciadas e as crianças vão conseguir as suas habilidades necessárias ali para ela dali construir novas aprendizagens, tá? Então, aí o que a BNCC traz para gente de mais importante no trabalho com as linguagens. Agora a gente vai abordar língua portuguesa. É bem longo, né? Na BNCC é bem longa a língua portuguesa. Então a gente vai dar uma pincelada aí no que traz de mais importante, tá?
mas é muito bom ler a BNCC toda, recomendo que vocês leiam, tá legal? Então vamos lá. Apropriação do sistema de escrita alfabético, ortográfico e de tecnologias na escrita. Oralidade, leitura, escrita e análise linguística. Então, a BNCC ainda traz pra gente, em língua portuguesa, essa parte de trabalhar bem a escrita, a gente fala de consciência fonológica, né? A BNCC traz a consciência fonológica. Então, a gente vai trabalhar fazendo sentido, a gente vai trabalhar com o sentido das palavras, né? A gente vai trabalhar bastante oralidade, porque o expressar-se, né, com o direito de aprendizagem lá da educação infantil, continua valendo e a gente agora vai ampliar a oralidade, né? Então, a gente vai ter a oralidade, a escrita, a gente vai ter a análise linguística, tipos de texto, a gente vai trabalhar bastante no ensino fundamental, principalmente aí nos anos iniciais, dando continuidade à educação infantil e ampliando para os anos finais, ok? Agora a gente vai trazer a educação física. Então, tem lá na BNCC, que é de responsabilidade da educação física, tratar das práticas corporais na escola como fenômeno cultural, dinâmico, diversificado, pluridimensional, singular e contraditório, assegurando aos estudantes a construção de um conjunto de conhecimentos necessários à formação plena do cidadão. Então, aí, a enorme responsabilidade da educação física, né? Eu também sou professora de educação física, além de pedagoga, e sempre trabalhei de modo integrado com os professores das salas de aula, né? Digamos assim, dos outros componentes curriculares. Porque através da educação física, através da prática corporal, né, o aluno está ali de corpo inteiro, lógico que ele tem sempre estar de corpo inteiro, mas na aula de educação física não, é diferente um pouco das outras aulas, que o aluno está mais sentado, está copiando, está olhando para o quadro, né? Então a gente trabalha bastante essas práticas corporais, as vivências corporais, porque é através do corpo que o cérebro aprende, né? Então é das práticas, das vivências, que vai sendo construído o conhecimento e vai sendo construída aí a cognição daquele aluno, tá? Então, essa é o que traz, né, em educação física, essa parte da BNCC, tá bom? Agora a gente vai trazer dentro da educação física os temas, né, que são importantes, que são pertinentes aí, mesmo que algumas pessoas não saibam, né, mesmo que a gente pense em educação física e pense em bola, em brincadeira, em corrida, mas é muito importante, a BNCC traz aí os temas a serem trabalhados, que é o combate ao bullying. Então, a gente tem que identificar formas de produção dos preconceitos, compreender seus efeitos e combater posicionamentos discriminatórios em relação às práticas corporais e aos seus participantes, né? É aquela velha história, eu tô fazendo um link assim, né, pra gente poder fixar bem o conteúdo, mas quem nunca sofreu aí um preconceito na aula de educação física, ou porque tinha o reflexo um pouco mais lento, né? E como eu falei antes, pelo aluno estar ali livre, né, ele está solto, ele está correndo, ele está brincando, então ali ele usa todo o seu conhecimento, toda a sua vivência, né? E tanto fora da escola, que a gente tem que lembrar que o aluno já traz, né, para a escola sua vivência familiar, sua vivência em outros ambientes, e no ensino fundamental a vivência até da própria escola e de outros ambientes que ele frequenta, né? Então a gente, na educação física, tem que ser avaliado, verificado, pensado essa forma de trabalhar em relação ao bullying para que isso seja eliminado, tá? A educação em valores, como assim educação em valores, né? Então a gente tem lá, interpretar e recriar os valores, os sentidos e os significados atribuídos às diferentes práticas corporais, bem como aos sujeitos que dela participam. Então a gente
trabalha através dos esportes, né? Quais são os valores para aquela sociedade, daquele esporte, daquela prática corporal, por exemplo, da capoeira. Então, a educação física, ela vem para contextualizar, para a gente entender o valor de cada sociedade, de cada prática, tá? Então, a gente vai trabalhar não só a prática, como também o seu valor. Qual é a importância para aquela sociedade, daquele esporte, tá? Ou daquela prática corporal. E a identidade e cultura, que a gente vai reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos da identidade cultural dos povos e dos grupos. Então, a gente vai entender que, além de um valor, aquela prática tem também, leva consigo, né, parte da identidade daquele povo. Então, quem é aquele povo que produz tal prática corporal? Bom, agora a gente vai trabalhar a arte. A arte articula diferentes formas de cognição, constituindo um universo conceitual e de práticas singulares que contribuem para que o estudante possa lidar com a complexidade do mundo. Então, é isso que traz a nossa BNCC em relação à arte. E se a gente fosse aprofundar, né, o que quer dizer isso, né? Porque pode ser perguntado de diferentes formas no concurso. A gente pode compreender o que é a cognição, né? A nossa inteligência, nossa capacidade de resolver problemas. Então, a gente vai aí, né, de acordo com a BNCC, através da arte, a gente vai constituir um universo de práticas singulares para conseguir lidar com as complexidades do mundo, ou seja, para resolver os problemas que aparecerem aí ao longo da vida desse aluno. E sobre a arte, a gente pode dar um exemplo, né? Por exemplo, se o conteúdo for grafite, então a gente pode trabalhar com o aluno na prática, né? Se de repente tem um muro na escola que possa ser grafitado, então a gente sabe que nos grandes centros urbanos a arte do grafite, por exemplo, citando uma delas, né? A gente pode trabalhar na prática. Então a BNCC traz pra gente a prática. Tá? A gente vai trabalhar aquele tema que está sendo dado, por exemplo, grafite, na prática. Vai levar o aluno a vivenciar, a experienciar aquele tema que está sendo abordado, tá? Então, isso é muito importante na BNCC, que é o fazer, aprender a fazer. Bom, agora a gente vai entrar na matemática. Tá? A gente já saiu das linguagens, agora a gente vai entrar na matemática. Então, vamos lá. Na matemática, a gente vai trabalhar as habilidades essenciais ao pensamento lógico. E a gente precisa que esses conhecimentos que vão ser trabalhados, que eles impliquem na melhoria da vida do aluno. Tá? Então, a gente precisa organizar esses temas, né, os objetos de estudo, as competências ali, de acordo com a realidade daqueles alunos, né? A BNCC deixa bem claro que cada escola precisa organizar o seu currículo de acordo com a sua realidade. Então, o que é relevante para que eu trabalhe com meu aluno em matemática que vai fazer sentido na vida dele, tá? Na matemática, nós temos aí a matemática do ensino fundamental, o que nós trabalhamos, né? Então, tem lá estruturas lógicas, espaço e forma, álgebra e funções, tratamento de informação, grandezas e medidas e números e operações. É o que a gente trabalha na matemática do ensino fundamental, sendo trazido aí pela BNCC. A nova versão da BNCC utiliza o termo software de geometria dinâmica. Então, o software de geometria dinâmica é um software capaz de construir e manipular objetos geométricos na tela do computador. Então,
o aluno vai utilizar o mouse, né, para mexer naquela figura, para rodar a figura, né, para virar a figura. Então, a BNCC traz esse termo, tá? Software de geometria dinâmica, para o aluno brincar com a geometria, explorar a geometria e assim ele aprender, tá? Que é aquele do aprender fazendo, né? Que a BNCC fala bastante pra gente. Bom, depois dei uma lida na BNCC, leiam direitinho que traz matemática para vocês, né? Fui pincelando, vendo ali o que eu já vi em concurso público e tô trazendo para vocês, tá? Mas é bom ler na íntegra a BNCC. Então agora a gente vai entrar nas ciências da natureza, que a gente tem aí o componente curricular ciências. Então, entre as principais mudanças curriculares trazidas pela BNCC, está a distribuição das ciências ao longo da educação básica, como a física, a química, a biologia, entre outras. Então, agora a gente não vai esperar chegar no 9º ano, por exemplo, para a gente introduzir, fazer uma introdução à física, ou à química, ou à biologia, tá? A gente vai desmembrar esses conteúdos ao longo do ensino fundamental. Nas ciências, né, que ela vem trazer o além do passo a passo, né, ela convida o aluno a ser estimulado a partir do conjunto de etapas pré-definidas, mas eles devem ser estimulados à observação, à experimentação e à investigação. Então, a gente traz aí não só, né, no livro, no quadro, em questões, mas ele traz o aluno para a prática como ele faz em todos os outros componentes curriculares, tá? Então, a gente tem muita prática na BNCC, a gente tem muito aprender fazendo na BNCC e a gente tem muita experimentação e vivência, né? A gente viu aí nos outros componentes curriculares que a ideia é que o aluno saia, né, do livro, saia do quadro, do caderno e ele vá experimentar, né, para assim ele poder construir e conseguir resolver problemas da vida cotidiana. Então, toda a BNCC é amarrada no fazer sentido, tá? Da construção junto com o aluno, do aluno vivenciar, do aluno experimentar, investigar, tirar suas próprias conclusões, tá? Então, em ciências da natureza não é diferente. Bom, quem já é professor e já está né, adequado aí, que eu acredito que hoje, né, estamos em 2023, então todo mundo já se adequou à BNCC, os livros, né, os materiais didáticos, as plataformas já se adequaram, então a gente tem lá matéria e energia, né, são as unidades temáticas, a vida e evolução e a Terra e o universo. Então, como a gente vai trabalhar essas unidades temáticas do componente ciência, né, lá das ciências da natureza? A gente vai trabalhar de forma progressiva, gradual, contínua e integrada, tá? Então, a gente vai ampliando os conhecimentos desses alunos, né? Eles vão tendo aí um contato inicial, sempre numa progressão pedagógica, ou seja, do mais fácil, né, do que para depois ir ficando mais complexo, porém o aluno conseguindo fazer esse link, né, com o que já foi aprendido. Agora a gente vai entrar em geografia, que são as ciências humanas, né, que se divide em geografia e história. Então a gente tem lá. A BNCC propõe que a geografia possibilite aos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental reconhecer e comparar as realidades de diversos lugares de vivência. Então, está lá na página 362 da BNCC. Assim como identificar a presença ou ausência de equipamentos públicos e serviços básicos essenciais. Então, a gente vê aí uma geografia que sai do norte, sul, leste, oeste, né? Lógico que passa por eles também, pelos pontos, né, cardeais, mas olha a importância, o que vem trazer, né, a BNCC sobre, inclusive,
presença ou ausência de equipamentos públicos e serviços básicos essenciais. Então, a gente, né, amplia os conhecimentos da geografia. Isso tudo, né, nos traz aí a ideia, no final do 5º ano, que os alunos devem estar preparados para realizar essas ações. Então, eles devem estar preparados para serem críticos, né, autônomos, para que eles pensem sozinhos, para que eles consigam identificar esses objetivos, né, que integram aí a educação formal na nossa sociedade, para que eles possam participar da sociedade e eles possam ser cidadãos. Então, a ideia da geografia é essa, né, nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, a gente precisa trabalhar desde o 1º ano, com criticidade, né? A gente vê nos materiais didáticos que são utilizados que traz essa consciência, que traz esse debate, traz essa discussão. Para quê? Para que no 5º ano, né, o aluno já consiga ter essa visão, né, já se sinta aí um participante da vida social, ele já se sinta um cidadão. Agora eu vou trazer as unidades temáticas, tá? Que são, em geografia, o sujeito e seu lugar no mundo, conexões e escalas, mundo do trabalho, formas de representação e pensamento espacial, natureza, ambiente e qualidade de vida. Então, a BNCC em geografia traz pra gente esses temas, né, que são distribuídos, divididos em unidades temáticas. Eu acho bem importante a gente gravar esses termos que são utilizados pela BNCC, tá? Então, a gente tem unidades temáticas que são distribuídas aí ao longo dos anos do ensino fundamental para que esses alunos se tornem cidadãos, né? Se tornem participantes da vida social, tá? Bom, gente, agora a gente vai para o último componente curricular, que é História. Lembrando que eu estou dando uma pincelada, né? Que eu peguei a BNCC, destrinchei a BNCC e trouxe para vocês aqui questões importantes que caem em concurso público, né? Lembrando que essa aula é uma aula teórica, nós vamos fazer a atividade aí no final, mas a aula principal, ela vai ser divulgada para vocês, quem quiser participar, tá? Para que a gente resolva questões mesmo de concurso. Vamos lá, mas na próxima aula, que vai ser a última aula, que vai ser liberada na sexta-feira, eu vou passar para vocês direitinho, para que a gente possa fazer esse aulão com a participação de vocês, respondendo as perguntas, tá? Então, vamos lá. História, último componente curricular, ensino fundamental. Então, gente, o que traz a BNCC para a história? A BNCC destaca 5 processos. Então, ele traz para a gente ali identificar, primeiro, o que é. Então, a primeira pergunta aí. Eu preciso identificar, saber o que é. Depois, comparar, ou seja, compreender as diferenças. Contextualizar, compreender de forma ampla, né? Ou seja, eu consigo se responder uma pergunta que não seja igualzinha que foi dada na sala de aula, mas que envolva ali aqueles conhecimentos. Então, eu preciso compreender de forma ampla. Interpretar, né, e identificar nessa interpretação as diferentes visões. Então, eu preciso entender que teoria é teoria, não é verdade absoluta. Então, são algumas coisas que a gente trabalha em sala de aula, trazendo o aluno para a criticidade, tá? Para que ele seja capaz de pensar sozinho. E analisar, que é o posicionamento crítico do estudante. Então, é a hora que o estudante, o aluno, tem a vez de colocar ali a posição dele sobre aquilo, tá? O posicionamento crítico dele, o que ele já ouviu falar sobre isso e qual foi a impressão que ele teve com tudo aquilo que foi passado em aula, tá? Então, vamos seguir aí com história.
É bem importante a gente compreender e a gente guardar, né, que a BNCC chama atenção para a necessidade de levar em conta a experiência dos alunos do ponto de vista social, econômico, cultural e temporal. Então, é uma gama de experiências que a gente precisa levar em conta, tá? Qual é a realidade daquele aluno? O que é importante, o que faz sentido para aquele aluno, para aquele grupo de alunos, né? E isso precisa estar no PPP da escola, no Projeto Político Pedagógico da escola, tá? Bom, quem trabalha como professor, como professora, antes da BNCC, vai saber que a BNCC não traz nada de muito diferente, né, em relação aí às unidades temáticas dos componentes curriculares, como a gente acabou de ver, né? Então, ela não vai contradizer os PCNs, por exemplo, que são os parâmetros curriculares nacionais, né? Que o aluno lá nos PCNs também precisava compreender a historicidade relacionada ao seu meio, né? A sua família, a sua escola, o seu bairro. Então, primeiro, eu saio de mim, do meu meio, para conseguir compreender o município, o estado e o país, né? Os PCNs traziam isso pra gente e a BNCC continua, tá? A BNCC não veio para contradizer nenhum documento anterior, tá legal? Só para ficar bem claro que eu já vi questão sobre isso, né? Que a partir da BNCC, os PCNs foram extintos, por exemplo, né? Não valem mais. Então, a gente vê que não é bem assim, né? A BNCC, ela traz um cuidado com o tratamento desses componentes curriculares. Ela traz instruções de como trabalhar, mas ela não vem cancelar, digamos assim, nenhum documento anterior, não vem revogar, né? Falando mais na linguagem da legislação, nenhum documento anterior que já havia sido publicado, ok? Bom, chegando agora ao fim da nossa aula, eu falei uma coisinha, eu falei uma data trocada logo no início do vídeo, quando eu falei que a BNCC, né, o documento final ficou pronto em dezembro de 2018, eu peço perdão, gente, foi em dezembro de 2017, tá? Em 2018 ela já estava valendo. Então, foi um erro aí, realmente, tá? Mas gravem dezembro de 2017. Eu brinco que erros são bons porque a gente memoriza, né? Então, eu falei rápido sem pensar. Vamos lá. Agora vamos para a questão final, tá bom? A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, no ensino fundamental, está organizada em áreas do conhecimento. Em relação às competências da área da matemática, analisar os itens abaixo. 1. Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento e no desenvolvimento de pesquisas para responder a questionamentos, bem como na busca de soluções para problemas, de modo que se identifique aspectos consensuais ou não na discussão de uma determinada questão, respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles. 2. Identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender e atuar no mundo, reconhecendo também que a matemática, independente de suas aplicações práticas, favorece o desenvolvimento do raciocínio. 3. Utilizar processos e ferramentas matemáticas, exceto tecnologias digitais, visto que os conhecimentos matemáticos devem ser modelados através de exercícios de memorização, validando estratégias e resultados. Estão corretos. Letra A, somente os itens 1 e 2. Letra B, somente os itens 1 e 3. Letra C, somente os itens 2 e 3. E letra D, todos os itens estão corretos. Qual letra que vocês marcariam aí? A gente já vê aí logo de cara. Bom, a gente precisa
buscar nas questões de concurso público, tudo que tiver não, a gente circula, não. Exceto, a gente circula. Essas palavrinhas, né, que dão uma ênfase muito grande, a gente precisa tomar cuidado com elas. No caso aí, a gente viu ali um exceto, né? Como o vídeo já tá grande, a número 1 está correta, a número 2 está correta, a número 3 a gente circularia ali o exceto, tecnologias digitais. Vocês lembram que eu trouxe no slide o software, né? Então, essa que a 3 está errada, tá? Porque ele fala muito sim em tecnologias digitais. Então, a gente vai marcar aí somente os itens 1 e 2, letra A é a resposta correta. Ok? Então, se você gostou do vídeo, gente, deixa seu like, compartilha com os amigos, se inscreva no canal, ativa o sininho para que eu continue fazendo os vídeos. Sexta-feira a gente tem um vídeo novo, tá? Sexta-feira aí, dia 1º de setembro, a gente vai ter um vídeo novo, tá bom? Então, estudem, revejam os vídeos anteriores e até a próxima aula. Tchau, tchau!